Olá, amigos do canal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo que fala de novo. E hoje, dando continuação para a nossa terceira aula, né? Eu vou relembrar, né, o que a gente ia fazer aqui. Primeiramente, nós estamos desenhando um personagem, né, sendo atacado pelo outro. Esse caso seria o Spectreman, né, que seria atacado pelo Homem-Peixe. E nós trabalhamos com uma série de desenhos, uma série de técnicas, assim, de rabiscos, para a gente chegar a um ponto que nós queríamos, tá? Esse ponto de treinamento de rabiscos, técnicas, tem que ser bem trabalhado várias e várias vezes até chegar no formato que vocês estão procurando, tá? Não adianta tentar fazer uma única vez na sua folha, como eu tinha explicado, eu usei uma folha bem simplesinha, tá? Para poder achar o desenho que eu queria e começar a transferir ele para outra folha, para uma folha de maior qualidade. E é um processo tão demorado, pessoal, tão detalhado, que exige, né, mais do que uma folha, tá? Então esse aqui foi o desenho que nós fizemos da outra vez, tá? É... Esse aqui é um desenho também que nós fizemos, tá? Baseado, na qual eu pude verificar os esqueletos dos personagens, como ficaria o formato das mãos, rosto, a mão do outro monstro, tal. E eu lembro de ter falado que eu gostaria de ter uma perspectiva de proporção, onde o personagem parecia que estava vindo na direção do leitor, né? Então eu fui evoluindo um pouquinho mais, né? Teve uma hora que eu tive que parar, fazer rabiscos em caneta mesmo para chegar a um ponto onde o personagem parecia ter uma proporção mais parecia mais profundo na tela, né? E o personagem Spectreman parecia ser lançado em direção à tela, tá? Eu vou afastar um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem ver, tá? A perspectiva do desenho. Lógico, também é uma folha simples, tá? Apesar de ser uma A3, é uma folha sem gramatura alta, apenas para a gente ter uma ideia de como ficaria o desenho com relação ao nosso tratamento, tá? Vocês podem perceber que nós temos algumas linhas aqui, ó, que estão demarcando profundidade. Isso aqui é um plano de fundo, tá? É um ponto que você marca aqui. Aí você vem com a régua. Só um minutinho, deixa eu pegar uma régua aqui para vocês verem. Olha só. Vocês vêm com uma régua, tá? Aqui, como é um esboço, eu fiz ele sem a régua mesmo, mas você vai pegar uma régua e vai marcar e vai tracejar tudo isso. Vou até fazer aqui para vocês com uma outra cor de caneta, tá bom? Para vocês poderem visualizar. Olha só. Vou pegar até um desenho em preto e branco, que fica até mais fácil de vocês entenderem, tá? E a visão do desenho também ela é maior. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer um tracejado. Não precisa ser de caneta, tá? Tem que ser de lápis, porque vocês vão apagar isso depois, tá? E dentro dessas linhas, tá? Vai ser o limite que os personagens têm que ficar dentro do desenho, tá? Ficou meio confuso? Não se preocupa, tá? Durante a prática eu vou apresentar para vocês com detalhes e vou mostrar como é que vocês vão chegar a esse resultado de proporção, tá? Um monstro mais ao fundo, o personagem um pouco mais à frente, tá legal? Para isso, claro, né, eu já deixei uma folha pré-preparada com um esboço simples para eu não me perder, porque afinal de contas, pessoal, quando a gente vai fazer uma gravação de vídeo, né, a gente tem que fazer takes e mais takes, tá? Então ficou aí mais fácil para mim já deixar uma coisa pré-preparada só para poder explicar para vocês como é que vai funcionar, tá legal? Eu tô com um pouquinho de dificuldade agora aqui para a gente poder mostrar o desenho todos para vocês. Eu vou fazer uma adaptação rapidinho, verificar se eu consigo melhorar um pouquinho o destaque da folha, tá? Nada mais do que elevar um pouquinho dessa forma, tá bom? Então, baseado nisso daí, os materiais que nós vamos utilizar: a lapiseira, a borracha, a régua. Usa dessa daqui também para pegar um nível, se vocês acharem interessante, né? Eu gosto para pegar uma proporção adequada do espaçamento, tá bom? E nada mais além disso por enquanto. É lápis, borracha e régua. Ai, nossa, é muito caro! Vocês viram que não é, né, galera? É coisa que vocês pegam aí numa borracharia, numa borracharia, cara, o que eu falei? Numa papelaria. Não vai na borracharia não que vocês não vão achar isso, hein? Tá legal, pessoal.
Bom, baseado nessas informações que eu passei para vocês, tá? Separa o material, tá bom? Que daqui a pouco e já entra no quinto vídeo, tá? Porque a gente já vai começar com o processo de desenvolvimento do personagem, aonde eu vou pegar e vou arrumar essa câmera também. Só um minutinho, tá? Prontinho, pessoal, voltamos, tá? Tive que fazer uma adaptação aqui meio na gambiarra, mas deu tudo certo. Vamos conseguir fazer visualizar o desenho em torno, né, do que a gente vai querer fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal, é determinar o limite dos personagens, tá? O que é o limite dos personagens? É aquilo que eu tinha falado para vocês sobre as linhas, né, onde o seu personagem ele vai estar. Então, essas linhas aqui, tá? O seu personagem ele tem que se manter dentro dela e dentro dessas proporções da linha, tá? O que vai acontecer? O personagem de trás vai ficar proporcional ao tamanho e o personagem da frente vai ficar proporcional, dando uma visão de crescimento, né? De trás para frente. E essa impressão parece que o personagem ele realmente está sendo arremessado e como eu coloquei o ponto aqui embaixo, tá? A impressão que dá é que você está vendo de baixo para cima, tá? Quando você quer fazer um outro tipo de visão, tá? Ou um ponto de vista aéreo, você inverte, você põe um ponto aqui e faz as linhas tracejadas para baixo, tá bom? Mas isso é para um outro tipo de desenho, tá bom? Vamos focar nesse que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Vamos lá então. O que vocês vão precisar? Encontrar primeiramente o seu ponto, né, central aqui, tá bom? Então, nesse caso, o meu ponto central ele vai estar bem aqui, ó, embaixo, tá? Então eu vou colocar a régua aqui e vou fazer os tracejos, certo? Um por um, desse ponto que eu mostrei para vocês, tá? Desse ponto aqui até o final da folha, tá? Conforme vocês podem ver, a gente vai fazendo esses tracejos e vai demarcando o limite onde o seu personagem ele vai ficar, tá legal? Feito isso, tá, pessoal? Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui com a câmera, não estranhem, tá? Aqui a gente está improvisando por enquanto. Vamos comprar melhores equipamentos para a gente poder trazer vídeos com maior qualidade, tá? Feito isso, tá? Vocês, além de fazer esse modelo, vocês vão ter que pegar e tracejar dessa forma aqui também, começando em pequenos quadros e aumentando o tamanho dos quadros conforme vocês vão desenhando, entendeu? Olha, mas para que isso? Para dar uma impressão bidimensional do seu personagem. E cada nível de quadrinho você vai ter uma percepção do que você vai precisar, o tamanho de cada espaço. Por exemplo, o tamanho da cabeça, o tamanho da mão da frente, o tamanho da mão de trás. São tamanhos extremamente diferentes um do outro, uma grande e uma pequena, para dar justamente essa dimensão, tá? E essa diferença de tamanho é o que vai dar aquela impressão de que o personagem está numa distância diferente do seu, uma dimensão do personagem, tá? E agora, gente, é mão na obra, mão na massa, tá? Você vai pegar aquele desenho base que você fez, tá bom? E vai utilizar ele para estar trazendo o desenho que você trouxe. Aí sim você vai começar a trabalhar com linhas de expressão, vai trabalhar com esqueleto, porque agora você vai trazer todo o personagem, tá? De forma bem desenhadinha, bem detalhada, tá? Com o acabamento certinho. Então agora é paciência, tá? E fazer. Como eu já tinha deixado um esboço aqui antes, mais ou menos pronto, tá? Então para mim vai ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Mas não achem que seja rápido, tá? Se vocês querem fazer uma coisa, vocês têm que fazer ela devagar, com calma, tá? Vocês viram que leva muito tempo para vocês fazerem vários esboços, até vocês acharem o que vocês estão procurando, tá bom? E essa técnica de perspectiva também, ela leva muito tempo para a gente ir aprimorando, tá? Não é uma coisa da noite pro dia. Então, pessoal, é prática mesmo, tá? E bora lá, vamos desenhar, que é o que todo mundo está esperando, certo? Bom, essa minha técnica aqui que eu usei para vocês, tá? Ela ajuda muito, apesar de parecer demorada no começo, depois que você pega a prática, vocês veem o resultado, chama muita atenção. Por quê? Porque vocês passam a errar menos, ou seja, a sua folha, né, o seu desenho, ela fica com menos marcas, menos cicatriz. Caso você queira pintá-la, tá?
na mão mesmo, não vai ficar aquelas marcas de lápis afundado, de lapiseira afundada, tá? E principalmente, né, economiza material aí de boa qualidade para vocês. Vocês gastam um pouquinho de material mais vagabundo, mas o resultado é que você economiza do seu material de qualidade, que isso na verdade é o que importa, né? Afinal de contas, folha mais simplesinha a gente usa aí para fazer esses rascunhos, fazer todo esse processo mais simples, tá? E aí depois a folha de maior qualidade, você tem aí maior quantidade, melhor desenvolvimento da sua técnica, tá? Pessoal, eu vou parar de falar um pouquinho, tá? E vou me concentrar aqui no desenho. E lembre-se, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto aqui que ficou na dúvida, deixa um recado, manda aí um recado. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Pronto, certo. Eu tinha deixado já um esboço pronto, tá, gente? Então vai ficar aqui mais rápido para mim terminar o desenho, porque eu já quero passar para a arte final já do meu personagem. Certo? Durante o meu próprio esboço, eu já quero determinar onde vai ficar a iluminação para eu poder fazer um processo de sombreamento desses personagens, tá? Antes de fazer esse sombreamento do personagem, tá? O meu desenho que estava na minha cabeça, que eu desenhei para vocês verem, olha só. Eu quero desenhar alguns prédios na parte de baixo, né? Dando a impressão que as pessoas estão vendo eles de baixo para cima, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O mesmo processo que eu falei para vocês, tá? Tem os planos de fundo, tá? Essas linhas que eu passei para vocês delimitarem os limites e onde seu personagem vai se encaixar, é utilizado também para a gente fazer os prédios, tá? As torres, essas coisas, tá bom? Então, vamos fazer uma torre inicialmente, uma torre mais próxima aqui, tá? Deixa eu dar um ajuste na câmera. Olha só. Vamos fazer uma torre de um prédio aqui, tá? Lógico que eu não vou cobrir todo o personagem com ela. Então você segue a linha, tá vendo? E aqui dá a impressão de um quadrado, tá? Aqui eu vou colocar as janelas do nosso prédio, tá bom? Você pode ir com a régua, tirando algumas medidas, tá? Mas nesse caso eu vou fazer elas à mão mesmo, livre, como eu gosto de fazer, tá? Eu acho que eu consigo um bom resultado também a partir daí, respeitando, tá? Aquela linha que eu passei para vocês, tá bom? De plano de fundo, porque é ela que vai manter a uniformidade da dimensão. Então vai parecer, né, que os personagens eles estão mesmo numa distância um do outro. E os prédios também tem que ter essa mesma perspectiva, tá? Vamos lá. Galera. O negócio é prática mesmo, tá? Depois tudo vai ficar bem legalzinho na arte final. Por enquanto, parece uma coisinha um pouquinho fora de proporção, tá? O desenho inicial, vocês vão vendo ele, conforme ele vai sendo criado, ele parece que está errado, parece que está fora. Todo o instinto natural do desenhista vai falar que tem algo errado ali com aquele desenho, tá? Mas sigam as linhas de delimitação, tá? Que eu passei para vocês. Sigam o plano de fundo, que o resultado fica super bacana. Eu posso garantir isso para vocês, tá legal? Certo, ó, nós já temos aqui o primeiro esboço de um prédio, tá? A gente vai fazer alguns detalhes de janelas mais para frente, com a parte de arte final, tá? A arte final eu pretendo fazer toda em nanquim,
incluindo o sombreamento, tá? Que eu quero ensinar para vocês. A técnica de diluir, né, o nanquim na água e utilizar para fazer um degradê de cores, tá? Fica bem bonito, eu particularmente gosto bastante e acho que o resultado vai ser bem legal, vai agradar vocês também, tá bom? Feito isso, vou colocar algumas pessoas aqui no prédio, né? Algumas silhuetas de pessoas no prédio, como se elas estivessem vendo, sabe, a luta aqui do prédio. Vamos para a próxima torre, tá? Fazer uma torre um pouco mais baixa. Fazer uma espécie de um quartinho aqui em cima. Alguns detalhes, como se tivesse caixa de água, né? Aí vai sendo os detalhes que você vai criando, tá? Antenas. Certo? E na hora da janela, sempre respeite o ponto de fuga que tem aqui do seu desenho, tá? Para ela sempre ter uma dimensão correta do distanciamento de cada janela, tá? Da proporção de cada janela. Lembrando que um prédio nunca é igual ao outro, então procurem evitar, tá bom? Seguir sempre a mesma linha de plano de fundo, tá? Mantenha a mesma proporção, mas evite utilizar a mesma, porque senão dá a impressão de que tá muito perfeitinho, muito geometricamente bem perfeito. Então, as imperfeições do desenho, tá, que são propositais, elas são muito bem-vindas, tá? Isso causa para o seu desenho uma aparência mais orgânica, tá? Isso chama muita atenção. Se vocês prestarem atenção, são poucos desenhistas, né, que conseguem chamar atenção para uma área mais orgânica, né? Parecer que realmente os objetos, as coisas, elas têm um movimento ao vocês olharem ela, tá? Certo. Vamos lá, mais uma torre. Vou fazer uma torre um pouco maior, só que um pouquinho diferente. Vamos cobrir um pouquinho a perna do personagem, não tem problema, tá, gente? Pode cobrir o que está em cenário da frente, pode cobrir um pouco o seu personagem. Isso vai até ajudar, tá? A ter uma dimensão mais bacana da onde o seu personagem tá, qual é a verdadeira posição dele, tá? E, galera, é demorado um pouquinho, tá bom? Essa parte de detalhamento, de detalhes, tá? De acabamento. Leva tempo mesmo, então tenha paciência, tá? Cansou? Ah, cansei. Vai tomar uma água, descansar um pouquinho a cabeça, depois retoma de novo. É igual um exercício de academia, tá? Você faz um exercício, uma série, você para, descansa um pouco, depois retorna àquela série. Os desenhos é exatamente a mesma coisa, tá? Você tem que relaxar um pouquinho, descansar um pouco, dar uns 5 minutos para o seu cérebro, para sua mão, para o seu corpo situar de novo e depois você retoma o desenho, tá? Se tiver que sair, parar e voltar no dia seguinte também, sem problemas. O importante é vocês darem início, meio e fim nas suas obras, tá? Senão fica aquele monte de obra parada lá, ninguém ganha nada com isso, principalmente vocês, tá bom? Fazer uma entradinha aqui. Galerinha, agora é hora de ter paciência, hein? Uhum.
Ajustes, muito bem. Os bichos estão brigando, provavelmente vai ter muita fumaça, né? Saindo pro chão. Vou desenhar alguns postes também, tá? Para dar situação, para pessoa, pro seu leitor entender onde fica a rua, tá? Para ficar fácil de entender, visualizar. Olha só, já dá pra gente ter uma dimensão da rua, né? Da dimensão dos prédios, das pessoas, tá? E principalmente a dimensão dos personagens, né? A altura que eles estão, o tamanho que eles estão, né? E lembre-se, né? Você sempre vai poder ter um ponto de suporte aqui para você poder utilizar, tá? Como você fez vários esboços, tá? Vocês vão ter esse suporte sempre para poder usar ele como uma base para o seu desenho, tá legal? Galerinha, quem pensa que desenho é coisa fácil, né? Se você vai fazer um desenho, você leva muito tempo para fazer. Quando você faz ele, pessoal, não vai pagar bem. Não, galera, pode pagar sim, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de arte, viu? Não é fácil, não. Até compartilhar com vocês aí que já teve pessoas que chegaram e me perguntavam assim: ué, mas você cobra para desenhar? Olha, mas gente, é claro que eu cobro. Você acha que eu vou fazer o quê? Dedicar um tempo, uma arte, um trabalho todo de graça? Mas você está desenhando, qualquer um faz isso. Bom, se qualquer um faz isso, por que você está contratando a mim? Por que você está me pedindo para fazer? Porque eu não tenho tempo. Bacana. Quer dizer então que meu tempo não vale nada, né? Então, assim, galera, há um certo, vamos falar assim, preconceito, né, com relação ao ilustrador, ao desenhista, né, como se o trabalho dele fosse a coisa mais simples do mundo. Aí a pessoa que contrata normalmente não tem nem ideia, nem noção do trabalho que dá, tá? Então, eu estou passando um passo a passo, não estou fazendo speedrun, tá? Não estou fazendo, acelerando o vídeo nem nada, porque esses primeiros vídeos aqui, eu quero que as pessoas tenham noção, tá? Do trabalho que é fazer esse tipo de arte, tá? Fazer esse tipo de desenho. E isso aqui, gente, é um quadrinho só, tá? Agora, vocês imaginam quando a pessoa pega e vai fazer vários quadrinhos, várias histórias, tá? Então tem que respeitar sim as pessoas, os desenhistas, os ilustradores, cartunistas, tá? Que é um trabalho muito demorado, muito delicado. Tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, tá? Não é só uma questão de material. E hoje em dia com a digitalização também ajuda bastante, né? A maioria das pessoas pega e fala assim, para que eu vou pagar se eu posso pegar simplesmente e ir lá na internet, copiar uma imagem, fazer tal. Até dá para fazer, mas nunca vai ser algo exclusivo para você, tá? O desenhista, quando ele vai fazer o desenho, ele está fazendo algo exclusivo para o cliente, para o amigo, para a pessoa, tá? Então isso tem que ser valorizado, tá bom? Nem todo mundo vai ter acesso aí pelo menos não por enquanto, né? Eu já ouvi falar de inteligência artificial agora, que você pede alguma coisa, a inteligência artificial vai lá e faz um monte de produção, tá? É evolução, né, gente? Assim como algumas profissões vão perdendo aí seu espaço de mercado, muito provavelmente o desenho ele pode sim perder o espaço de mercado, tá? Não estou falando que vai acontecer, estou falando que é uma possibilidade de acontecer, tá? Por conta da tecnologia, tá bom? Mas eu acho que esse talento, essa determinação, o detalhe que uma pessoa consegue fazer, trazer um desenho, sabe? Eu acho que isso aí não vai conseguir ser substituído tão já não, tá? Por mais que a tecnologia esteja avançada, né? O instinto humano, ele ainda é muito requisitado para esse tipo de arte, de trabalho, tá? Obras, né? Pinturas, essas coisas, né? Tem que ser humano, tem que ter sentimento. Por mais que a inteligência artificial ela tenha capacidade, tenha um bom desempenho, tá? A gente sempre vai ver uma coisa artificial. Nunca vai ser
algo com vida, com uma alma, né? Ali expressando sentimentos, dor, né? Bom, pessoal, estamos a 25 minutos, tá? Que eu levei para fazer esse desenho, tá legal? A ideia dele é fazer o Spectraman gigante sendo socado por um peixe e sendo derrubado para cima da cidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembrando, tá, galera, que eu já tinha deixado um esboço levemente pronto aqui, tá? Eu já colocaram um plano de fundo, tá? Um plano de proporção. Então, assim, o desenho ele leva um pouco mais do que 25 minutos para ser feito, tá legal? Mas com técnica e tempo, tá? Vocês vão conseguir desenvolver ainda melhor do que eu essa forma de proporção, essa forma de desenho, tá? Nosso próximo vídeo, então, eu vou começar com a arte final. Eu vou separar os materiais, o que a gente vai precisar, e eu vou passar para vocês, tá legal? E a partir da arte final, a gente vai trabalhar também com sombreamento e degradê. Beleza? Pessoal, obrigado aí por ter assistido o vídeo, tá? Obrigado pela paciência. Se precisarem de alguma coisa, mandem recado aí que a gente vai explicando, dando dicas, tá? Se ficou alguma dúvida ou quiserem que eu faça novamente um vídeo mostrando todo o processo, tá? Desde o início, tudo certinho, é um pouco demorado, mas vale bastante a pena, tá bom? Se não conseguiram ver alguma coisa, tá? Fiquem tranquilos. Conforme a gente for fazendo a arte final, o acabamento com o nanquim, vocês vão ver que vai aparecer muito bem, a proporção ficou bem bacana, eu gostei bem do resultado, tá legal? Pessoal, um abraço, tá? Não esquece de dar um like aí e curtir o vídeo. Tchau!